The Shadow Out of Time é uma novela de H.P. Lovecraft, publicada pela primeira vez na edição de junho de 1936 da Astounding Stories. Conta a história de um homem que é abduzido por uma raça de seres alienígenas e forçado a viver através de suas memórias, abrangendo milhões de anos. A história se passa na cidade fictícia de Arkham, Massachusetts, e começa com a chegada de um misterioso estranho em Arkham. O estranho é um homem chamado Nathaniel Vingat Peasley, e ele está sofrendo de amnésia. Peasley finalmente consegue recuperar suas memórias e conta a história de como foi abduzido pelos seres alienígenas. Os seres são uma raça de seres telepáticos que vivem em uma cidade de metal e cristal na Antártica. Eles têm a capacidade de viajar no tempo e observam a humanidade há milhões de anos. Peasley é forçado a viver as memórias dos seres alienígenas e vivencia suas vidas em diferentes épocas da história humana. Ele testemunha a ascensão e queda de civilizações e vê o nascimento e a morte de espécies inteiras. A história é um exemplo clássico do horror cósmico de Lovecraft, que explora o medo do desconhecido e do incognoscível. A história é cheia de suspense e terror, e apresenta uma raça verdadeiramente alienígena que é ao mesmo tempo fascinante e horripilante. Aqui estão alguns dos elementos que contribuem para o terror da história. O cenário da Antártica, que é um local remoto e isolado envolto em mistério. Os próprios seres alienígenas, que são uma raça verdadeiramente alienígena fascinante e horripilante. O enredo cheio de suspense, que mantém o leitor na dúvida até o final. A atmosfera de pavor e medo que permeia a história. The Shadow Out of Time é uma história bem escrita e cheia de suspense que explora o lado sombrio da natureza humana. Se você gosta de histórias de terror, recomendo fortemente a leitura. Aqui estão alguns pensamentos adicionais sobre a história. A história é um bom exemplo do uso do horror cósmico por Lovecraft. Os seres alienígenas da história são realmente alienígenas e representam uma força que está além da compreensão humana. A história também explora o tema da memória. As memórias de Peasley sobre os seres alienígenas são fragmentadas e confusas, e ele nunca consegue entender completamente o que aconteceu com ele. A história é um alerta sobre os perigos de adulterar o desconhecido. Os seres alienígenas são produto de sua própria experimentação e suas ações têm consequências desastrosas. The Shadow Out of Time é uma história clássica de terror que ainda é relevante hoje. É uma história sobre os perigos da ignorância, da superstição e do desconhecido. É também uma história sobre o poder do mal e a importância de lutar pelo que é certo.